Oi pessoal, bom dia. Acabei atrasando um pouquinho hoje, mas vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo. Só um instantinho aqui que a gente já começa. Como é que tá o som aí? Tá tudo ok? Opa, peraí. Muito bem, vamos lá, né? Então tá bom, vamos lá fazer a nossa prece. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco em seus lares, que todos possam sentir a presença amorosa dos espíritos amigos a lhes envolver. Abençoa também o meu ambiente, abençoa meu discernimento, as intuições, que possamos traduzir em palavras aquilo que a espiritualidade deseja de cada um de nós e que possamos discernir, que possamos analisar e compreender o que a Hermínio Miranda nos trouxe através dos seus estudos e observações. Que os espíritos necessitados sejam amparados e que a tua misericórdia se estenda sobre todos nós, para que possamos bem aproveitar este momento e nos harmonizar com a nossa mediunidade, com os grupos mediúnicos, no intercâmbio com aqueles que sofrem. Obrigado por tudo e seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nosso trabalho é vinculado à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? É uma extensão virtual, né, das nossas atividades na nossa casa espírita. E vamos dar continuidade então no capítulo 2, né, o item O Perseguido. Estamos falando da obsessão, né, e as reuniões mediúnicas. Então vamos pegar do ponto onde nós paramos aqui, que o Hermínio Miranda estava falando, né, a respeito dos espíritos que são dos encarnados que vêm a ser obsediados e depois desencarnam, continuam sendo obsediados no plano espiritual, né? É sobre isso que ele está falando, né? Ele coloca assim, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com frequência, os perseguidos apresentam-se em nossos grupos nos primeiros momentos da libertação. Quantos dramas, Senhor, vêm transidos de pavor, cansados de prisões tenebrosas, fugindo de obsessões que lhes parecem terem durado uma eternidade. Esgotaram todo o cálice de profundas amarguras, sofreram todos os tormentos, passaram por todas as humilhações, submeteram-se a caprichos e desmandos, cumpriram ordens iníquas. Então aqui realmente, né, o que o Hermínio Miranda fala dessas prisões, dessas regiões no plano espiritual, a gente vê que elas existem de fato, né? A gente vê na obra do André Luiz, principalmente no livro Ação e Reação, a gente vê, né, dessas regiões infernais, que eles chamam, né, não fazendo alusão ao inferno tradicional que as religiões colocaram, mas aquele inferno eterno, né, não se trata disso, mas se trata realmente de regiões de baixo nível, né, de profundo baixo nível, né, que realmente forças tenebrosas agem, né?
É por isso que muitos que se envolveram com crimes deliberados, inclusive a gente vê na obra do André Luiz que nessas regiões não estão aqueles seres apenas frágeis, apenas indecisos, né, que cometem determinados erros cotidianos, aquela coisa mais simples. A gente vê os crimes deliberadamente praticados. Tá? Então, nessas regiões infernais, né, e aqui o Emílio Miranda fala, né, desses perseguidos, né, que foram obsediados na Terra e continuam sendo perseguidos na vida espiritual, né, mas eles passam, às vezes, durante anos ou décadas, né, eles passam por assédios e por humilhações, por torturas. Eu converso com muitos espíritos que passaram por períodos muito longos de torturas. Né? Fala, mas como assim seu espírito não tem mais o corpo físico? O que é torturado? Pessoal, o que eles falam para a gente é assim, é, eles sentem tanto quanto nós as dores físicas. Aquela ideia de espírito morreu, não sente mais dor porque não tem corpo físico, isso aí vocês esquecem, porque isso aí é lorota, tá? Isso é conversa fiada. Tá? Essa história de que não sente mais nada porque não tem mais o corpo físico, isso aí é um dos maiores equívocos doutrinários que a gente vê sendo propagados, né? Sentem e sentem muito, porque afinal de contas, quem sente é o espírito, tá? Não é o corpo. Em última instância, quem sente não é o corpo exatamente. Quem sente é o espírito. É o espírito que utiliza o corpo. Então as sensações, elas vêm através do corpo quando nós estamos encarnados e chega até o espírito, porque é o espírito que sente. Certo? Então só nisso aí já desfaz esse equívoco. Já desfaz o equívoco, né? Então, se você perdeu o corpo físico, você tem um corpo espiritual. E você tem uma continuidade da sensação. Você tem a continuidade da sensação. Porque quem sente é o espírito. Tá? E eles dizem, inclusive, que no plano espiritual se sente com mais intensidade do que na vida material. Com mais intensidade. Tá? Então, quem sente é o espírito. E o espírito fora da matéria sente com mais intensidade do que na vida material. E outra coisa que os espíritos falam, esses que passam por sofrimentos, tal, eles falam assim, olha, aqui na Terra o que acontece é que você é torturado, você é machucado, tal, e você vem a morrer, né? Só que no plano espiritual não se morre mais. Ou seja, não há não há aquele término do sofrimento através de um fenômeno chamado morte, porque não há morte, entendeu? Então eles falam que é terrível, porque a dor não cessa, as torturas não param, né? A não ser com aquele que sofreu o bastante para se arrepender das coisas que fez, para repensar a sua vida, para usar a oração, para buscar a Deus, né? E acaba sendo auxiliado, porque ninguém está abandonado. Então esse sofrimento não é eterno porque a misericórdia de Deus está agindo, né? E aquele que já sofreu bastante, e veja bem, sofrer o bastante aqui não é uma determinação de Deus, como se ele fosse um ser sádico que ficasse esperando, deixa a pessoa sofrer bastante, aí quando sofrer, não. É o bastante para desfazer a crosta de insensibilidade que nós mesmos criamos. O quanto eu vou precisar sofrer para desfazer a crosta de insensibilidade que eu mesmo criei em torno do meu coração, esse será o tempo que a pessoa permanecerá sob as torturas, sob as humilhações, sob os tormentos dessas regiões chamadas infernais. Ok? Então, o tempo não é dado exatamente por Deus, no sentido que Deus é que não. O tempo é o tempo interno que eu vou precisar para me reestruturar. Né? Ok?
A Juliana Mendes, como vocês conseguem incorporar um espírito? Então, todos nós, de alguma forma, Juliana, sentimos a presença, todos nós registramos a influência dos espíritos, tá? Em maior ou menor grau. E às vezes o fazemos sem o sabermos, tá? Às vezes a gente faz isso sem perceber. Você está conversando com uma amiga, você começa a falar alguma coisa boa para ela, tal. Muitas vezes você já está incorporando, você já está recebendo sentindo o fluxo de pensamento de uma entidade amiga que quer ajudar a sua amiga, né? Quer falar de algumas coisas boas para ela e a sua inspiração, né, já está captando. Tá? Você não estaria num processo técnico de incorporação numa reunião mediúnica, mas a sua mediunidade estaria funcionando ativamente, entendeu? Então é muito mais simples de certo modo, é muito mais simples e corriqueiro do que a gente imagina. A mediunidade ela acontece o tempo todo, em qualquer lugar. Seja para as coisas boas, seja para as coisas negativas. Ok? Então, nós temos que sempre analisar, eu estou sendo médium do bem ou estou sendo médium do mal? Médium do desequilíbrio? Né? Estou sendo médium do equilíbrio, médium dos bons espíritos, ou estou sendo médium do desequilíbrio? Médium dos espíritos obsessores, né? Que gostam de gerar discórdia, que gostam de gerar brigas, tal, né? Porque o tempo todo a gente é médium, né? De certo modo. Ok. A Andrea colocou: quem morre com uma doença que sofreu muito, quando morre ainda sente dor? Aí depende do quanto ela aproveitou o processo patológico doentio que ela viveu, né, Andrea? Tá? Aí depende o quanto a pessoa. Porque a função da dor não é simplesmente nos fazer sofrer. A função da dor é abrir janelas de luz na nossa alma. Tá? A função da dor é gerar o amor. Não é simplesmente nos fazer sofrer. Só que as pessoas que sofrem, às vezes elas sofrem muito nos processos terminais, nas doenças, né, degenerativas. Às vezes a pessoa sofre muito, mas ela não sofre com resignação, ela não sofre com paciência, né, com fé, ela sofre com revolta, com indignação, né, maldizendo a vida, descrendo de Deus, brigando com todo mundo, né? Ela sofre, mas de uma forma muito ruim, né? Desse modo, a pessoa é como se não estivesse aproveitando o sofrimento e ainda cria mais sofrimentos. Por quê? Porque provavelmente ela se desliga do corpo por ocasião da morte, só que ela continua sofrendo sim. Por quê? Porque aquele período que poderia ser uma bênção para ela, se convertido em fé, em paciência, em compreensão, né? Seria uma bênção, seria uma preparação mesmo para a morte. Então ela morreria e provavelmente encontraria um alívio muito grande, né? Ela veria os bons espíritos, receberia o auxílio e tal. É tudo que essa doença proporcionaria de bom, né? Mas quem não aproveita, acaba realmente, a gente vê pessoas, a gente vê muitas e muitas e muitas pessoas sofrendo após a morte, após períodos longos de doenças, períodos de convalescência, né? Períodos assim de dificuldade orgânica. Né? Ninguém morre sem ter algum problema orgânico, né? Certo? Então, a gente não pode ter ilusões nesse sentido. A morte não é um banho milagroso. Isso a gente precisa compreender. A morte não é um banho milagroso que nos transforma em anjos, né? Redimidos e sentindo e harmoniosos só porque morreu. A morte será o tipo de morte será consequência de como eu estou me conduzindo durante a vida e durante a doença, né? O período que antecede a morte e tal.
tá? Então, é importante sempre, né? Sempre a gente aproveitar bem, até os sofrimentos que a gente passa, a gente saber aproveitar bem. Se a gente está aqui estudando, falando aproveitar bem esse momento. Viver cada momento com intensidade, mas com intensidade que nos leve ao bem, né? Que nos leve aos bons sentimentos, aos bons pensamentos, né? Ao otimismo, à confiança. Isso é aproveitar bem as situações, né? Então, quando a gente não faz isso, a gente entra, né, no desânimo, na queixa e tal. O que acontece é assim, existem rituais, existem procedimentos que nós respeitamos em várias religiões que teria uma função regeneradora, teria uma função ajustadora, vamos dizer assim, da pessoa à sua fé, ao perdão divino, tá? Mas dentro da doutrina espírita, a gente não acredita em rituais que nos transformem, né? Em procedimentos que venham a ter uma função quase que mágica sobre nós, de uma forma superficial, como a gente tratou a vida inteira das coisas da fé, sempre de uma forma superficial, né? Então, dentro da doutrina espírita, nós não acreditamos nessa mudança a toque de mágica e nem a toque de rituais, nem a toque de formular frases prontas, porque aí você já vai para um destino certo porque você formulou determinada frase, ou um sacerdote formulou uma determinada frase. Então, nós não acreditamos nisso, até porque nós vemos isso não acontecer, né? A gente conversa com pessoas que passaram por esses rituais, que passaram por essas fórmulas prontas, que passaram por essas absolvições, né, formais, vamos dizer assim, que continuam sofrendo tanto quanto outras que não passaram, entendeu? Ou seja, não tem função alguma, né? A não ser como um início, às vezes, de um arrependimento, né? Então a pessoa aceitar Jesus, né, no final da vida, tal, eu aceito Jesus, eu me arrependo, tal, pode contar como um início de arrependimento, mas que não é um banho milagroso sobre as nossas dificuldades que cultivamos a vida toda, vocês entendem? Então, a visão espírita é uma visão bastante realista nesse sentido. Por quê? Porque a gente conversa com espíritos, né? Toda semana, né? Ou mais de uma vez por semana, a gente conversa com os espíritos, atende os espíritos e vê que o que funciona mais mesmo é a mudança íntima. O que mais funciona é a transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, né? A toque de mágica, a toque de um ritual específico. Não, é de dentro para fora. E aí a mudança de dentro para fora, ela precisa de, às vezes, de dias, de anos, né? De décadas às vezes, né? Não se dá de uma hora para outra. Aí depende de como a pessoa se estrutura, né? Depende de como que ela, se ela se estruturou de uma forma muito rígida nos seus princípios, muito negativista, né? Muito pessimista ou muito materialista, e ela apostou tudo na matéria, apostou tudo nas suas crenças, muitas vezes ilusórias, né? Quando ela desencarna, ela não vai desfazer essas cristalizações mentais que ela criou durante a vida inteira. Ela vai precisar de muito tempo. E talvez ela fique um bom tempo no plano espiritual sofrendo e volte a reencarnar novamente sem ter recebido propriamente o auxílio. Tem muitos espíritos que acontece isso. Elas ficam lá décadas no plano espiritual sofrendo até a hora que chega a oportunidade de uma nova reencarnação, volta a reencarnar, nem chegou a tomar consciência que tinha desencarnado e já volta para a vida material. Tá? Isso acontece muito assim, né? Tá? Então vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Um desses espíritos, né, que estavam sofrendo nessas regiões complicadas do plano espiritual, né? Um desses nos disse que estivera num dos calabouços infectos das trevas, onde nem chorar podia. Passaram-se séculos. Só nos pôde dizer que foi um sacerdote e que traiu alguém.
sente agora o peso de um enorme arrependimento. E quando convidado a orar comigo, não tem coragem de dirigir-se a Deus, pois se julga o último dos réprobos. A muito custo, consegue murmurar uma palavra: Jesus. Ele fala baixinho consigo mesmo. Que sacrilégio, meu Deus. Verdade, a gente também se depara, assim como a Hermínio Miranda, com essas situações aqui. Muitas vezes a gente já se deparou com isso, né? Você vê, né? Ele estava, pelo jeito, há séculos num dos calabouços das trevas, né? Ok, a informação bate com informações que a gente tem também, não é? Só nos pôde dizer que foi um sacerdote e que traiu alguém, né? Veja bem, tanto esses rituais, tanto essas fórmulas sacerdotais, né? Não funcionam, vamos dizer assim, na prática, né? Não funcionam na prática como um passaporte para o céu, né? Um passaporte que nos abre as portas para a bem-aventurança, quando nós mesmos nos sentimos falidos espiritualmente, quanto os próprios sacerdotes que pronunciavam a absolvição ou o perdão divino para as pessoas, né? Com eles mesmos a gente encontra sofrendo no plano espiritual. Quer dizer, os próprios sacerdotes que pronunciariam e que pronunciam as palavras de absolvição para os outros, nem eles mesmos, muitos deles não conseguiram essa absolvição mágica, essa absolvição formal, vamos dizer assim. Vocês entendem? E muitos, inclusive, caem na revolta. Por quê? Porque, olha, mas eu não estava seguindo todos os procedimentos da minha religião, ele não estava lá seguindo todas as os procedimentos, os protocolos, vamos dizer assim, da minha religião. Por que que eu não fui recebido no plano, na vida após a morte, com as reverências que eu acostumei a conviver na Terra? O poder que eu tinha na Terra, a influência que eu tinha na Terra. Por que que eu não fui recebido com, né, o tapete vermelho ali, com rosas? Por que que eu não fui recebido, né, com toda essa reverência que se deve aqui na Terra para com os sacerdotes, né? É porque o encontro com a vida após a morte é o encontro com a realidade. E a maior realidade religiosa que a gente pode lidar e que a gente tem que entender é a realidade do amor, é a realidade da consciência, né? Quando nós vamos adquirindo a consciência das leis que regem a vida e nós vamos agindo de forma amorosa diante dessa consciência. Essa é a maior realidade religiosa. É quando nós estamos efetivamente caminhando para Deus. E para caminharmos para Deus, não há necessidade de fórmulas, não há necessidade de protocolos, não há necessidade de vestimentas, não há necessidade de rituais. Não há, absolutamente não há essa necessidade. Tá? A criatura mais desprovida disso tudo que eu falei, dessas vestes, procedimentos, rituais, fórmulas, mas que ama, é a pessoa que conseguiu encontrar a Deus, conseguiu encontrar ao próximo, conseguiu encontrar a bem-aventurança que Jesus tanto fala. Tanto que Jesus nos disse, os lobos têm os seus covis, né? Suas tocas. O Filho do Homem não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Demonstrando que a realidade que ele viveu aqui na Terra foi uma realidade muito precária. Mas ele estava com Deus, e Deus estava com ele. Vocês entendem? Né? Então, nós podemos viver numa situação extremamente precária aqui na Terra, mas se estivermos caminhando na direção de Deus, do amor, do próximo, da caridade, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Né? Então,
Nós temos que nos desfazer dessas ilusões, né? Porque a gente vê no contato com os espíritos o desfazer das ilusões. Justamente o desfazer das ilusões que nós cultivamos na Terra. E quanto mais nós nos apegamos a essas ilusões, mais a gente sofre. O nosso problema após a morte, pessoal, não vai depender de velas, não vai depender de incensos, não vai depender de roupas que você use, não vai depender de palavras que você profira como fórmulas prontas, não vai depender de nada disso. Vai depender do quanto de amor você ajuntou no seu coração ou não, o quanto de bem você fez ou não. Fundamentalmente é disso que vai depender a consequência da nossa morte, né? O que a gente vai encontrar na vida imortal, certo? Tá ficando claro? Faz sentido para vocês? Muito bem, vamos lá. Vamos dar a sequência, né? E esses irmãos, né, sacerdotes de várias crenças, né, que acreditam em Deus, mas não seguiram propriamente o amor ao próximo, né? A gente vê em qualquer lugar, mesmo dentro do espiritismo, em qualquer religião, né? Há quem aproveite os conteúdos da religião para se melhorar e há quem se aproveite das religiões para o ego, né? Para as posses, para o prestígio, para o poder, né? Então a gente vê, eu estava lendo até aquele livro Mediunidade do Manuel Filomeno de Miranda, né? Bênçãos, como é que é? Eu não lembro. Mediunidade, é um dos últimos aí do Manuel, falando sobre a mediunidade, né? É, um livro de estudos, né? Sobre mediunidade e tal. Através do Divaldo, né? Ele falava, né? Falava dos hospícios que estão sendo criados no plano espiritual para receber os espíritas que faliram nas suas atividades mediúnicas, né? Nas suas tarefas doutrinárias. Né? Por quê? Porque com muita consciência a respeito da vida material, da vida espiritual, da mediunidade, tal, 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 é dado maior responsabilidade, né? Conferida maior responsabilidade, mas também o efeito das quedas é maior. Então, o Manuel Filomeno de Miranda falava dos hospitais psiquiátricos sendo preparados, sendo utilizados na vida espiritual para receber os espíritas que não aceitaram as suas tarefas, que caíram moralmente diante das suas tarefas, o drama de consciência e a loucura que eles passam a viver. Tá? Então é um alerta para todos nós, né? Que podemos aproveitar ou não as oportunidades doutrinárias que nós estamos vivenciando, né? Ok, certo. Então é um alerta, né? É, para todos aqueles que têm responsabilidade com as religiões, né? Outro também, egresso de um calabouço, não conseguia articular palavra, fazia entender-se por gestos, trazia um peso na cabeça que o obrigava a manter-se curvado sobre si mesmo, e além de tudo estava cego. Um terceiro apresenta-se com as carnes, entre aspas, né? Porque não está na matéria, mas ele tem um corpo perispiritual, né? Apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos, entre aspas, e baratas, entre aspas também, após um longo período de reclusão. Quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas, cegueira, deformações, mutilações, e na mente a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Tá? É que a ideia que a gente faz da vida espiritual é uma ideia muito infantil ainda.
é uma ideia muito precária, tá? Então, quando se fala, né, que a pessoa estava sob torturas no plano espiritual, né, a gente já imagina o diabo com um tridente na mão, espetando, né? Essa é uma ideia assim muito rudimentar, muito precária, né? Mas é muito mais do que a nossa capacidade de conceber alcança. A gente já teve alguns relances de como se estruturam esses lugares, esses calabouços, esses locais de tortura, com equipamentos de tortura. A gente, né? Na Idade Média, com as salas de tortura das Inquisições, a gente tem uma ideia mais pálida, assim, né? Um pouco mais aproximada dessas torturas no plano espiritual. Mas vai muito além do que a capacidade da gente conceber. Uma vez eu conversando com um espírito de uma condição extremamente inferior, primitiva, né? De uma condição extremamente animalizada, vamos dizer assim. E eu conversava com ele e eu vou perguntando mesmo algumas coisas que eu quero saber, eu vou perguntando, eles gostam de falar, né? É, e os espíritos amigos permitem, né? Que a gente tem às vezes momentos em que a gente vá perguntando algumas coisas para a gente sanar algumas dúvidas que a gente tem, né? E eu perguntando para um desses espíritos, eu perguntei assim, olha, você tá no mais baixo nível, você está na região mais trevosa, ou existe outras? Ou existe locais mais inferiores ainda, mais obscuros, né? Aí o Espírito só me respondeu assim, olha, se tiver eu quero conhecer. Eu quero saber o que, que eles fazem, eu quero saber as técnicas que eles usam. Se tiver, ele falou assim, se tiver eu quero conhecer. Só para a gente entender o nível da coisa, né? Então, às vezes a gente faz uma ideia muito rudimentar do que existe em torno de nós, né? Até porque a gente não poderia compreender ainda, aqui na matéria, não dá para a gente entender de fato. Só desencarnando mesmo que a gente vai compreender melhor algumas coisas, né? O nosso cérebro é incapaz de viver duas vidas em paralelo, né? A vida material e a vida espiritual. A nossa mediunidade não pode perceber mais do que 30% do que está existindo ao nosso redor, porque os espíritos falam que se a gente percebesse mais do que 30%, a gente enlouqueceria aqui na matéria, né? Na vida material, o nosso cérebro, nosso senso de realidade aqui. Se a gente começasse a perceber mais do que 30% da realidade espiritual que nos cerca, nós enlouqueceríamos. E isso, eles dizem, a pessoa mais equilibrada, o médium mais equilibrado. Imagina os menos equilibrados, né? Então, assim somos nós, né? Nós vamos só devagarzinho, vamos entendendo melhor o que existe ao nosso redor. Ana Sintra, mediunidade, desafio e bênçãos, né? Exatamente, Ana, é isso mesmo que fala, vocês podem dar uma olhada lá. Um dos primeiros capítulos, né? Fala justamente sobre a tarefa dos espíritas, né? E a loucura que muitos têm caído após a morte, devido às suas quedas morais, né? Devido aos erros clamorosos que têm cometido dentro da doutrina espírita, né? E com o conhecimento da doutrina espírita. Tá? Ok, pessoal, vamos dar uma pausa aqui que eu preciso trabalhar, tá? E eu agradeço a presença de todos, né? Nós vamos fazer a prece final, agradecendo a Jesus, né? Por mais essa oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda a todos os irmãos que estejam em queda moral, mental e emocional. Que todos possam encontrar a seu tempo o lenitivo para suas dores. Que todos possam receber nesse exato momento a medicação que necessitam, os fluidos calmantes, regeneradores, as energias balsâmicas que vertem do alto em benefício de cada um. Que tanto eles quanto nós, Senhor, possamos sentir
a tua presença e a presença dos bons espíritos, dos nossos amigos, dos nossos parentes que estejam em condições de nos ajudar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Muita paz a todos. Tenham um excelente dia. Lembrando que hoje à noite, né, nós temos o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Hoje, provavelmente, pessoal, porque eu dependo do horário, né? Tem uma outra questão, uma outra reunião. Provavelmente umas 8h30 da noite a gente deve começar, tá? Provavelmente não dá para garantir, mas eu acho que umas 20h30 eu devo começar esse estudo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.